pessoal, aqui é a Belanine do Criptografando Sonhos. E dessa vez eu acho que tá na hora da gente fazer o quadro do Vamos Falar Sobre. E hoje eu gostaria muito de conversar com vocês sobre youtubers que passam a escrever livros. Semana passada eu vi um vídeo do Felipe Neto, do Não Faz Sentido. Engraçado, porque eu fiquei um tempo sem olhar, pro canal dele, mas durante toda essa confusão política que aconteceu, eu comecei a ver tweets dele por aí, e eu acabei voltando a seguir o Felipe tanto nas redes sociais, como o Twitter, como também no YouTube. E quando foi semana passada, ele falou justamente sobre esse assunto, sendo que ele foi o primeiro youtuber que escreveu um livro. Ele foi explicar por que ele escreveu um livro, e uma das coisas que, assim, isso, eu não sei se é verdade, aí eu tenho que pegar o livro pra ler, é que ele fala que ele escreveu porque ele sempre quis escrever. Ele, desde os 11 anos, ele queria escrever um livro, e que ele se encantou pela escrita, pela arte da escrita, por conta de Harry Potter, por conta da J.K. Rowling. Ele falou de uma forma muito bonita até, muito poética, e eu achei muito legal. Eu não digo que eu acreditei em tudo que ele falou. Eu gostei muito do posicionamento dele. Eu acho que seria legal se alguém já leu o livro do Felipe Neto, me contar exatamente o que ele fala nesse livro, porque ele falou que não é biografia. Aí eu já não posso opinar sobre o livro dele. Mas eu posso falar sobre esses youtubers que escrevem livros, e muitos deles escrevem com o cunho de ganhar dinheiro. E não que eu fale que, é absurdo você querer ganhar dinheiro, porque não, amigo. Você tá certo, o mundo é um tanto quanto capitalista e todos nós queremos ganhar dinheiro. Então, se tem essa oportunidade da gente ganhar um dinheiro a mais e aproveitar essa onda, essa maré de sorte, sim, ok. Mas livro pra mim é uma coisa um tanto quanto sagrada. Então quando você vira e fala que, eu vou escrever um livro, eu penso assim em duas coisas em um youtuber escrevendo. Ou você vai ter um ghostwriter, que é um escritor fantasma, ou você realmente vai escrever o livro. E aí, se você vai ter um ghostwriter, mano, esquece, perdeu sua vez. E isso aconteceu com uma youtuber, que eu não lembro o nome dela, que escreveu Grow Online, Garota Online, e ela usou um escritor fantasma. Descobriram, sendo que ela colocou lá na capinha, como vocês podem ver aqui, o nome dela. Só que no final das contas, ela não escreveu o livro. Dizem que o segundo livro, ela sim escreveu. Mesmo assim, o primeiro foi uma droga, foi uma porcaria. Todo mundo que leu falou que não fez absolutamente nenhum sentido, que começa de um jeito e não tem continuidade. Mas até aí tudo bem. O segundo eu não tenho ideia, porque eu não li. O primeiro ainda li até uma parte, eu não gostei, eu parei. Tanto que ele tá na troca lá no Scooby. Ele tá em inglês, então se alguém quiser, vai lá e pode pedir que eu troco numa boa. Tem a outra parte de que quando você escreve, você vai escrever. Estranho, porque, por exemplo, no caso da Kéfera, ela tem 20 e poucos anos e ela fez uma biografia. Eu fico muito pensando, porque, miga, você tá escrevendo uma biografia sua aos 20 e poucos anos. E aos 20 e poucos anos, o que raios você fez de tão relevante, de tão espetacular na sua vida, que vale a pena uma biografia? E aí você começa a folhear, e você começa a ler o que as pessoas pensam, e aí você vê uma resenha de uma pessoa mais madura sobre o livro da Kéfera, e você fala, desculpa, tá muito errado. Na boa, cara, aos 20 e poucos anos, o que você tem pra falar? E eu acho que não é tão relevante quanto, exceto, claro, se você tem alguma lição de vida, assim, muito espetacular, de ultrapassar barreiras. Por exemplo, quando eu li 1 litro de lágrimas, que eram os diários da menina que morreu porque ela teve uma doença que atrofia todo o músculo, e ela acabou morrendo. Isso foi na década, se não me engano, de 60 ou 70. Naquela época não tinha a cura, atualmente não existe a cura. Eram relatos, e a mãe dela juntou e acabou fazendo o livro. Ok, beleza, tem até um dorama sobre isso. Se alguém quiser assistir, eu assisti, chorei rios de lágrimas, e chorei também rios de lágrimas com o livro. Cara, a menina viveu dos 14 aos 25 e teve toda essa mudança com ela. Ok, mano, isso realmente vale a pena, é um livro legal. Agora, quando você é uma youtuber famosa, e aí você vai contar a sua vida, que na verdade você sofria bullying, e aí você vai falar de outras coisas que fogem desse momento. E aí eu penso, mano, desculpa, bullying não é uma coisa de outro mundo pra você ter que relatar e falar, porque eu passei pelo bullying. Não, amigo, não é assim, porque na minha época eu sofria bullying, não tinha esse nome. Da mesma forma que provavelmente deve ter muito adulto que sofreu
sofreu e também não tinha esse nome bullying. Era uma pegação no pé. A maioria das vezes as pessoas falavam, mano, ignora porque isso vai passar. Só que claro que não passava, porque era bullying. Não é nada de outro mundo, de espetacular, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas sofrem isso, só que agora isso tem um nome, simples assim. Claro que existe aquele youtuber que escreve algo legal. Por exemplo, o Danilo do Cabine Literária, ele escreveu um livro também, o personagem dele sofre bullying, mas era uma história parecia legalzinha, eu acho legal. Quando você escreve um livro para outras pessoas, você não está escrevendo um livro sobre você não está sendo egocêntrico aqui da potência falando sobre você, mas você está falando sobre um personagem, que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa. E sim, é claro, óbvio que os autores pegam um pouquinho deles mesmos para colocar no livro, mas não a ponto de fazer uma biografia aos 20 aninhos de idade. E o Felipe Neto, ele falou uma coisa muito importante, o que exatamente a gente está consumindo? Porque agora é uma chuva de youtubers escrevendo livros, tem até a Jut agora que escreveu um livro e que tá publicando, já publicou. Eu lembro que eu via a propagandinha dela no canal dela. É assim, eu não sei, cara, eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, porque dependendo do que realmente é escrito, meu, é muito complicado. A gente tem que lembrar, mesmo youtubers que não são tão famosos quanto eles, mas que são visualizados, a gente opina muito, a gente coloca muito a nossa opinião, por mais que às vezes a gente fale, olha, seria legal se você procurasse, se você se informasse, se realmente é tudo isso que eu falei, mas querendo ou não, de certa forma a gente sem querer acaba influenciando. Eu vejo muito pelos vídeos da Tati Feltrin, que às vezes ela fala sobre um livro que eu achava que, meu, parecia ser super chato, e aí ela comentando, eu falei, meu, é legal. Da mesma forma que quando eu achava que o livro era muito legal, e no final das contas ela falou que não era tão legal assim, eu fiquei meio balançada. E é óbvio que teve vezes que ela falou que o livro era muito bom, eu li e eu não gostei. É muito, muito, muito complicado a gente falar que youtubers não influenciam, porque de certa forma eles influenciam. O mais complicado que eu diria é que quando você é youtuber, se o teu conteúdo ele acaba se tornando perigoso, entre aspas, você vai lá e deleta. Mas quando você escreve um livro e você escreve ele de forma muito ruim, você não consegue apagar. Você não tem como você apagar porque você publicou. E aí vai ter um monte de gente que teve acesso ao que você escreveu, vai falar, meu, essa pessoa escreve uma droga. Meu, isso não é literatura. É óbvio que isso é literatura, mas não é da melhor qualidade. Então, às vezes, é bom a gente parar pra pensar exatamente até que ponto é interessante a gente ler e se encantar pela ideia de que, meu youtuber preferido foi lá escrever um livro. Uma das coisas que o Felipe Neto falou, e aí eu pensei muito na minha situação como jovem escritora, foi que ele comentou que ele tá tendo uma nova proposta, ele vai ter um incentivo de uma grande editora de 150 mil para escrever o segundo livro dele. E aí ele ainda não assinou o contrato porque ele falou que ele não tem nada para escrever. E essa editora, que ele não deu nome, mas que, não sei, por alto eu tô assim chutando qual seja, simplesmente falou, olha, escreve qualquer coisa porque o que quer que você escreva vai render dinheiro e você vai vender. Meu, tipo, eu fico muito possessa porque, na verdade, eu vejo muito... Eu não sei se alguém daqui já entrou em oficinas de escrita, em escrita criativa com outros autores, outros jovens autores. Tem gente muito boa nessas oficinas. Na última que eu participei, um período que foi o do vlog do escritor, do Henry, tinham pessoas excelentes escrevendo. Tinha o Peterson, tinha a Leila, tinha a Michelle. E eles escrevem muito bem. E eu penso, meu, eles merecem uma chance. Só que a gente sabe qual vai ser essa chance. Eles mesmos se incentivarem a publicar o próprio livro. E aí vai ter aquela editora X, super famosa, que vai pedir pra você 17.500 pra você publicar seus 500 exemplares, como eu já falei. E você só vender os 500 exemplares pra ter o lucro. E eles ainda venderem mais 1.000, que você vai dar de graça pra editora e eles vão ganhar em cima. E por outro lado, a gente tem os youtubers famosos que podem publicar qualquer coisa que vai vender, qualquer asneira que falar, numa facilidade tremenda. E aí é isso, às vezes, que eu fico muito me pegando e que eu fico, tipo, com muita raiva, porque tem muita gente boa que realmente escreve, que realmente planeja, que realmente trabalha no que tá fazendo, enquanto tem um youtuber que escreve sobre a vidinha
super interessante deles e publica e o pessoal aplaude lá. Eu não sei, é muito complicado, é difícil, é complexo falar sobre isso. E eu não sei, eu acho que as pessoas estão começando a confundir essas coisas. Porque até pouco tempo atrás, pelo menos durante toda a minha vida, escrita, livros, era algo assim, não digo de outro mundo, mas que você tinha que ter um certo conhecimento e vivência para chegar lá e escrever. E não era escrever qualquer coisa. E aí eu penso muito no documentário da J.K. Rowling que tem no Netflix, não sei se ainda tem, na verdade, e que ela demorou anos para escrever o primeiro Harry Potter, porque ela tava tendo ideias e parava, e ela era bastante perfeccionista com Harry Potter, e aí, isso porque eram 7 livros. Tem gente que em 2 meses escreve e fala, ó, tá ok. Da mesma forma que eu já segui vlogueira, que tava fazendo um continho pra um dos livros, e aí ela fazia metas assim, que eu falava, meu, que absurdo, do tipo, hoje eu vou me forçar a escrever 5.000 palavras. Hoje eu vou me forçar a escrever 10.000 palavras. Amigo, tipo assim, desculpa, quando você tá fazendo um capítulo, você tá cagando pros caracteres, na boa. Eu estava cagando pros caracteres. Eu estava pensando no que eu tava escrevendo e como que eu ia tornar minha história mais interessante do que eles 5.000 caracteres. E é muito engraçado porque meus capítulos davam muito mais do que 5.000 caracteres ou 10.000 caracteres. Então assim, amigo, não, você tá fazendo errado. Você não tá escrevendo porque você gosta. Você tá escrevendo porque alguém foi lá e te apertou e você se propôs a escrever pra você ganhar dinheiro, mas você não tem nada a falar porque a sua bagagem como escritor, ela é muito pouca, ela é muito levinha e você tem que ter um pouco mais de fardo, um pouco mais de peso pra sair escrevendo e escrever coisa boa e de qualidade. Então, eu não sei, eu acho que tá na hora da gente realmente repensar e começar a analisar se realmente todos esses youtubers que estão publicando realmente são tão bons assim, ou se realmente eles valem tanto destaque. Será que não tá na hora da gente começar realmente a incentivar os jovens escritores, aqueles que realmente escrevem de verdade, aqueles que vão lá, planejam, se organizam e escrevem assim realmente por amor, por paixão, porque é o que eles querem e porque eles precisam ter um outro emprego pra poder manter esse sonho. Será que não é mais ou menos assim que a gente tem que pensar? É isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam comentar aqui pra mim o que vocês pensam a respeito. Então é isso, beijos e até a próxima.